Hoje à tarde nós temos a alegria novamente de poder contar com o nosso irmão, o seu José Barreto, que amorosamente aceita os nossos convites para estar aqui. Que a espiritualidade então esteja com o Senhor neste momento e que nós possamos absorver ao máximo tudo o que vamos ouvir. É com o senhor, seu José. Chegou a hora. Chegou a hora. Boa tarde. Senti muita... Não senti firmeza, né? Repete. Claro que eu vou repetir. Faz parte do meu cardápio. Eu sozinho, euzinho, 84 anos. Falo mais alto do que vocês? Não tá bem, né? Então vamos dizer não. Nós sempre podemos recomeçar. Aliás, a vida, graças à misericórdia de Deus, é um eterno recomeçar. Boa tarde. Agora sim, me senti mais fortalecido. Eu quero agradecer à diretoria espiritual da casa, que aprova o convite que foi feito pela diretoria material e que me permite estar com vocês aqui. É algo muito importante para mim, estar num ambiente como este, estar perante vocês. Eu vou trazer algumas reflexões para que nós possamos, cada um de nós, fazer a sua reflexão sobre o assunto que nós vamos trazer. Nós vamos basear em Paulo Estevão. Vocês conhecem o livro, certamente, talvez já tenham lido, Paulo Estevão. Vamos basear nele. E a pergunta, o título que nós lemos, sem querer parecer coisa só ostensiva, é o que fazer e como fazer. Isso é o que ocorre a cada instante conosco. O que fazer e como fazer. O que fazer comigo, o que fazer com o outro. Como fazer para comigo e como fazer para com o outro. Isso aí é algo que a gente às vezes não percebe muito, mas é o tema da nossa conversa inicial, que vai servir de alavanca, e nós vamos trabalhar sobre Paulo. O que fazer? Nós sabemos o que fazer? Eu sou aposentado, casado, tenho algumas atividades na casa espírita, e mais algumas coisas assim aleatórias, né? Então, é o que fazer. Agora, fica a dúvida. Eu estabeleci que isso é o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer. Até que ponto está certa a minha decisão, o meu estabelecimento? São escolhas. E como fazer? Se eu preciso entender o que fazer, para que depois eu comece a trabalhar comigo o como fazer. Então também isso faz parte da nossa reflexão. Nós vamos buscar o que fazer e o como fazer no livro dos Espíritos, na pergunta 132. É o capítulo 2, que fala da segunda parte, que fala sobre a encarnação dos espíritos. A pergunta 132, Kardec vai perguntar o seguinte aos benfeitores: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? O que nós somos? Cada um de nós é um espírito que está encarnado. Isso tem vários e vários significados. O principal e de mais forte apelo é o que fazer. E em seguida, o que fazer é como fazer. O como implica quando, com que intensidade, com que vontade, com que empenho estou fazendo o que eu tenho que fazer.
Na realidade, o básico é saber o que fazer. Cada um de nós decidiu vir aqui, hoje, tomou uma decisão de vir aqui. Estamos aqui, é o fazer, coube a cada um. Agora, como fazer? Vocês estão ouvindo uma série de um palavreado que nós estamos trazendo para reflexão e certamente vocês vão, dentro da lógica de cada um, dentro do raciocínio, vão decidir como vão fazer sobre isso aqui. Pode ser que se entenda e se saiba como fazer, que aplicação eu vou dar, ou serve para um preenchimento de tempo que dura a palestra, ou tem outros significados, o como fazer. Então, o objetivo da encarnação. Por que nós encarnamos? Será que a gente está lá no mundo espiritual e diz assim, eu estou cansado de estar aqui no mundo espiritual, vou pedir para encarnar lá na Terra, etc., fazer a minha vidinha. Então, digamos que seja aceito. Não é assim que funciona, nós vamos fazer essa suposição. Aí eu vou encarnar. Quando eu vou encarnar, eu sei, eu, espírito, sei quais os objetivos que eu tenho que alcançar, porque é um planejamento lá, né? Então, quando a gente encarna, que a gente entra na posse daquele corpo físico, que se forma a partir daquela primeira célula, a gente começa a se deixar levar pela densidade da matéria. Quando se fala em densidade da matéria, a ideia é de que ela exige muito de nós. A matéria exige muito de nós. E, invariavelmente, nós vamos entrar em choque porque nós vamos, por estarmos mergulhados na matéria, priorizar as decisões de atender o que a matéria vai nos exigir. Então, o objetivo da encarnação. Vamos ver o que os benfeitores respondem. Deus impõe a encarnação. Então, essa história do José está lá, o espírito, né, que hoje é José, está lá no mundo espiritual e pedir para encarnar, até pode acontecer, e muitas vezes acontece, se aquele espírito já fez uma reflexão, trabalhou a sua consciência, já recebeu a sua dose de arrependimento e entende de pedir mais uma oportunidade para saber, para atingir um objetivo. Então, a encarnação é imposta. Uma vez proposta, e isso é trabalhado pela equipe que trata do processo reencarnatório de cada um de nós, nós vamos encarnar. Essa imposição tem uma finalidade: nos fazer chegar à perfeição. Cada um de nós tem a sua perfeição. É evidente que é uma perfeição muito limitada, muito circunscrita ao nosso estágio evolutivo, espiritual, a estarmos vivendo um momento no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, e isso implica que existem muitas criaturas que não têm noção do o que fazer. Então, estão fazendo coisas no planeta como nós estamos vendo. A guerra, as discussões, o desrespeito. É uma barbaridade, né? O que acontece, a gente vê no YouTube, a Rússia lá bombardeia a Ucrânia, aquilo tudo lá, gente morrendo, essas coisas. Então, como é que o que fazer perante isso? Isso vai nos tocar o coração ou não vai? Nós vamos nos deixar olhar, não é no meu quintal, não é nenhum conhecido meu, não, eu não estou lá, eu estou aqui. É uma posição, mas será que o que está ocorrendo lá não tem a ver conosco? Tem. Mais adiante vamos se ver isso aqui, tá? Para uns que encarnam é uma missão, para outros é expiação. Seja com missão ou não, estar encarnado num planeta onde ocorre tudo isso que nós estamos vivendo agora, é a expiação. Porque à medida que a gente se sente tocar em compaixão, a gente acaba se envolvendo com a coisa, né? Na parábola do bom samaritano, rapidamente, nós lembramos, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó
e foi assaltado e roubado e ficou ali, ferido, caído. Passa um levita, olha, segue adiante. Passa um doutor da lei, olha e passa adiante. Depois vem um samaritano. Aquele samaritano passa e ali na parábola está bem claro. E tomado de paixão. Veja bem, ele foi tomado de paixão. De compaixão, Diego. Ele foi tomado de compaixão. Aí ele vai lá e socorre aquela pessoa. Ele foi tomado de compaixão. Será que nós sentimos essa compaixão quando nós vemos o que acontece com o nosso próximo? É nosso próximo aquele que está lá na Ucrânia, lá na Venezuela, nos Estados Unidos, no Brasil? Todos eles são nossos próximos. Então, nós temos alguma compaixão, a gente faz um sentimento de lamentação, mas de um desejo que se consiga passar por essa etapa que nós estamos vivendo. Então, o problema da compaixão é algo que vai tocar diretamente em como nós vamos fazer o que fazer. Os pais, quando vão começar a educar os seus filhos, podem ou não desenvolver esse sentimento de compaixão em cada filho. Então, o filho vai crescer e vai se desenvolver. Eu vou abrir uma janela. Ontem, num trabalho que nós temos lá na nossa casa espírita, num determinado momento, uma pessoa vai falar, uma senhora, vai falar que é católica, frequenta a igreja, mas está indo já há quase um ano lá no GEP, porque ela se sente bem com o que ouve, com o que vê e sente. E ela vai narrar um fato, que ela tem 2 filhos e que orientou os filhos à igreja, leva os filhos à igreja e vai com os filhos à igreja. E botou os filhos, batismo, depois primeira comunhão. E um dos filhos não gostava de ir na igreja, manifestava. E aí ela pergunta para ele, mas por que se tu não gosta, por que tu vais? Aí ele chega e diz para ela, porque a senhora manda. Então, ele está demonstrando um respeito. Não deixa de ser um sentimento de compaixão pelo que a mãe fala. Ele poderia se opor, não fazer nada, como aquele levita ou o doutor da lei passaram ali. Então, a compaixão é um sentimento que, se tiver aflorado ou não, e para que ele aflore ou não, depende do nosso entendimento, das nossas reflexões sobre isso aí. Mais adiante aqui, diz o seguinte, a encarnação tem também um outro objetivo, dar ao Espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Dar ao Espírito a sua parte para cumprir a obra da criação. A criação é obra de Deus. Tá? Então, aqui não diz dar ao Espírito que vai ser José, dar ao Espírito que vai ser João, para fazer a sua parte. Dai ao Espírito a sua parte na obra da criação. Qual é a nossa parte? O que nós podemos fazer na obra da criação? Puxa, eu sou tão pequenininho, eu não posso fazer nada, a coisa é tão difícil. E quando eu entro nesse assunto, eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá, que ela tem uma frase que me impacta muito, que ela diz ali num determinado momento, muitos de nós fazemos o que podemos e nos sentimos diminuídos porque achamos que a nossa obra é tão pequena que parece uma gota do oceano. E depois ela complementa. O oceano todo sem essa gota seria menor. Então, seja o que for que nós possamos fazer, que tratemos de fazer. Ora, nós estamos aqui, espíritos encarnados, vivendo experiência material. Essa experiência material, estarmos vivendo, nós estamos sujeitos às leis da matéria e às leis que os homens estabelecem. Mas antes e acima dessas leis dos homens, há a lei de Deus. Então, Jesus fala lá num determinado momento, não podeis servir a Deus ou a Mamon, porque vai desagradar a um e desagradar o outro. A parte na obra da criação. Então, nós temos deveres para com o corpo,
Nós temos deveres para com as leis dos homens e temos também deveres com o Espírito, facilitar, dar a oportunidade, né? Através de um corpo adequado, cuidando do corpo, cuidar do corpo, para que possa executar uma tarefa mais contínua, né? E com o Criador, que nos criou e nos deu essa oportunidade, né? Então, lá no fim, depois o Kardec vai fazer um comentário. Essa pergunta 132 é uma pergunta muito interessante no meu entendimento, para mim. O meu livro dos Espíritos aqui está bem marcado isso aqui, e eu tento mergulhar bastante nisso. Então, aqui vai dizer, ó, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. A nossa ação é necessária à marcha do universo. O universo tem que marchar, porque ele foi criado para marchar. Então, a nossa ação, ela pode auxiliar ou dificultar, entravar nunca. Porque se nós tivéssemos a capacidade de entravar, Deus não seria perfeito, porque Ele permitiu que este espírito aqui, ao encarnar e receber tudo que recebeu, entravasse a marcha do universo, né? Bom, Deus, em sua sabedoria, quis que, numa mesma ação, encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Nós fizemos parte da natureza. Então, essa parte final aqui mexe bastante, porque ele diz que tudo se encadeia. Tudo é solidário. Ora, a palavra tudo, assim, a gente fala tudo e imagina, tudo são essas cadeiras aqui. Mas se a gente for dar uma olhada lá no Aurélio e vai ver o que é tudo, ele vai dizer todas as coisas existentes. Então, existem coisas que nós não sabemos. Existem sentimentos que nós não imaginamos. Existem motivos que nós não temos ciência. E tudo isso influi. Como é que nós podemos interferir nisso? Nós podemos interferir nisso, não talvez mudando a cabeça daqueles nossos irmãos, que são irmãos, o Putin e o Zelensky, né? Para pegar só aqueles dois, nós não podemos intervir. Dá vontade da gente chegar lá e agarrar pelo ombro, né? Sacudir, pô, acorda. Quanta gente está morrendo aí, quanta coisa, quanta possibilidade está sendo terminada aqui. Nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos fazer um pensamento, tendo um sentimento de compaixão, porque Deus sendo perfeito, isso é necessário que ocorra? Então, dentro desse entendimento, um sentimento fugaz, rápido, que a paz de Deus chegue para eles. É a nossa parte. Ah, mas isso aí é uma gotinha, parece que não é nada. Mas o oceano não vai ser o mesmo, e a gota de cada um de nós vai fazer efeito. Tudo é solidário na natureza. Então está tudo encadeado. Tudo que acontece, tudo que acontece tem uma razão de ser e tem um encadeamento. É ação e reação. Tudo. Não há nada que não tenha um motivo, que não tenha a preparação para uma consequência. Toda a causa, tudo que acontece. Esse efeito que vem, ele às vezes não é um efeito apenas, mas uma série de efeitos que estão atrelados a esta situação. Dentro desse o que fazer e como fazer, nós vamos buscar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, 41, que a nossa irmã leu aqui antes, é o vigiar e orar. Então, esse verso 41 diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que o espírito está pronto? Porque quando a gente vem reencarnar, lá a gente tem consciência que surgirão vicissitudes, que é o que o Evangelho fala, a palavra, surgirão vicissitudes, e essas vicissitudes são as dificuldades que nós vamos ter que enfrentar. Então, de repente, nós estamos aqui encarnando, esquecemos do nosso lado espiritual, ou até nem temos conhecimento, o que seria um atenuante, mas para nós que estamos aqui, nós já não podemos usar esse atenuante. As vicissitudes, as coisas vão acontecer. Veja bem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
O espírito está na carne, a carne exige coisa. Eu tenho que rezar lá para cá, eu quero rezar, fazer uma vibração lá para a Ucrânia, para a Rússia. Puxa, mas agora está na hora de eu tomar o meu café. Vou deixar para depois. Mas por que eu vou deixar para depois se essa minha vibração pode ser apenas um segundo? Apenas um segundo. O meu tempo está curto, mas eu posso parar um segundo e vou fazer um pensamento. Vou fechar os olhos. Jesus, tu és o mestre, o governador, o caminho. Que a tua luz ilumine aquelas criaturas, que eles se recusam a serem iluminados por ti. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar em trevas. Então, um minutinho. É uma oração. Parece uma coisa assim tão insignificante, mas nós estamos mergulhados na psicosfera. Nós estamos mergulhados na psicosfera. É como se nós estivéssemos mergulhados numa piscina. Meu Deus, esse relógio corre, né? Como se nós estivéssemos mergulhados numa piscina. Se tem a piscina e eu vou entrar para a piscina para tomar banho, se o meu corpo está sujo, ou não está tão limpo quanto deveria, até muito suor, calor, eu contamino a água. Eu vou contaminar a água. Agora, se quando eu for entrar na piscina, eu passo uma água no corpo, eu já melhoro. Aí eu vou entrar sem contaminar a água. E eu estou contaminando a água. Nós estamos na psicosfera como se nós estivéssemos numa piscina. E a gente pode contaminar ou não a água. Como é que eu vou não contaminar a psicosfera? Vou procurar vigiar os meus sentimentos. Vigiei, olha. Eu tenho vontade de brigar com fulano por causa disso, mas não vou, eu estou mergulhado na psicosfera. Nós estamos constantemente mergulhados na psicosfera, através do nosso pensamento, que vem do sentimento do que se sente, né? Então, o vigiar, se nós formos olhar no Aurélio, a palavra vigiar significa observar atentamente. Nós estamos observando atentamente como é que nós estamos para entrar na piscina? Nós estamos observando atentamente como é que nós estamos nos comportando dentro do local básico da grande missão que cada um de nós tem, que é dentro da família. É realmente a primeira missão dentro da família. A gente começa a nossa caminhada missionária dentro da família quando nasce como filho. Depois, provavelmente, tem missão de irmão. Depois, respeito, honrar pai e mãe. E é por aí, essa é a primeira missão, é o que fazer. Eu estou na família, sou filho de Valentim e sou filho de Rosa. O que eu tenho em relação a Valentim e Rosa? Como é que eu cheguei, como é que eu fui filho deles? Nada é por acaso, tudo está ligado. Ou eu cheguei para ser filho deles, para de alguma forma ajudar, seja de qual forma, mesmo criando problemas e dificultando o que eles entendem, eu vou estar ajudando, eu vou estar dando uma oportunidade deles praticarem a caridade, ou se eles não entenderem e eu venho e me comporto de uma maneira que eu vou estar ajudando, independente de eles não quererem. Então, nós estamos sempre ligados, não há nada que não esteja ligado. A minha atuação dentro da minha família, dependendo de como ela é, seja como for, ela vai implicar em todos aqueles que têm conhecimento. Vai implicar positivamente ou negativamente. Então, o que fazer em relação à família? É isso, como diz, é melhorar, fazer a parte da criação. Então, a minha parte como filho é uma. Como é que eu vou fazer? Eu que vou estabelecer isso, fruto do meu livre-arbítrio. Então, o vigiar, conforme nós vimos, é observar atentamente. Jesus tem uma outra fala em que ele diz: ouvir com ouvidos, ouvir com ouvidos, ouvidos e ouvir. E, às vezes, a gente está ouvindo e não presta atenção, não está ligado. Muitas vezes, a gente está num determinado ambiente, porque como tudo está ligado, a gente ouve alguém falar alguma coisa, não presta atenção e tem algo que toca a gente. E a gente não atende. E também Jesus disse, olhos de ver, ver com olhos de enxergar. Que é o vigiar, é o observar atentamente.
Nós queremos falar sobre Paulo de Tarso. Paulo, num determinado momento, ele está indo para Damasco. Nós já vamos chegar lá numa determinada altura do livro do Paulo e Estevão. Isso também tem alguma coisa em Atos dos Apóstolos, mas o livro é mais fértil. Então, Saulo está chegando em Damasco, está indo para Damasco, foi com 3 servos lá, né? O Jacó, o Jonas e o Demétrio. Ele está indo lá. Ele vai com uma finalidade de que é buscar Ananias, e de repente há uma luz muito forte, o cavalo empina, ele cai, ele vê a luz, os servos dele não veem nada, e ele cai do cavalo, e quando ele fica, a luz é muito forte, e ele fica atarantado e não enxerga, deixa de enxergar, e ele ouve uma voz que diz o seguinte, bem assim, literalmente: Saul, Saul, por que me persegue? Saulo era Saul, depois foi ocidentalizado para Saulo. E ele ali caído na poeira, tonto, e de algo que ele nunca imaginou que fosse acontecer, aquela luz que só ele percebia. Os escravos não enxergavam nada, era um evento só para ele. Aí ele vai perguntar: quem és, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E depois ainda continua: não recalcitres contra os aguilhões. Que aguilhões que Jesus queria falar aqui? E naquela hora, depois que Jesus diz essa frase, Saulo não fala nada ali, ele simplesmente: Senhor, que queres que eu faça? Aquela voz surtiu, aquele evento todo surtiu um efeito que ele sentiu que tinha alguma coisa que aconteceu, que era algo impactante para ele. Então, que queres que eu faça? E a voz, que era Jesus, vai dizer para ele: levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que fazer. Então, agora nós vamos tentar entender essa parte aqui. Ele ia a Damasco para buscar Ananias, prender Ananias. Vamos rapidamente verificar isso aqui. Saulo era um judeu que se tornou cidadão romano, nasceu em Tarso e foi estudado. Ele queria ser um advogado, um doutor da lei, e ele então, o professor dele se chamava Gamaliel. É outra história que eu não vou entrar por causa do tempo. Tá? E o Gamaliel está dando aula para ele, era um rabino, cara. O Gamaliel era um rabino de alto potencial dentre os rabinos que haviam naquela época. Num determinado momento, alguém falou para o Saulo. O Saulo era um judeu bacana, ele cumpria tudo que o Pentateuco judaico, que são aquelas 5 obras do Moisés, dizia, né? Ele cumpria a regra, ele acreditava firmemente, etc. E ele, quando era, vejam bem, ele quando era pequeno, aqui o livro fala ali num determinado momento, ele quando era pequeno, ele disse que só conheceria a mulher a que ele amasse para casar. Ele não casou. Eu interpreto que ele, por ser uma criatura de muita palavra, não teve relação nessa encarnação. Então, falaram para ele que havia a Casa do Caminho lá na entrada de Jerusalém e que tinha uma nova doutrina e que tinha um Estevão lá. E ele foi lá para ouvir Estevão e conhecer a Casa do Caminho. E quando chega a hora da preleção do Estevão, ele fala coisas, fala de Jesus. E o Saulo se levanta e muito positivo e contesta, e fala que não sei o quê. E aí se troca uma conversação, um diálogo, uma discussão entre o Estevão e o Saulo. E o Estevão, iluminado, intuído, era muito esclarecido, ele anarquiza com o Saulo. Ele fica
excesso, quer falar, quer brigar, e o Estevão agora está terminado, e se vira calmamente, sai da sala, e ele fica falando sozinho. A partir daquele momento ele vai ao Sinédrio e começa a fazer uma pressão muito grande, acaba conseguindo uma carta para prender o Estevão, o Pedro e o João. Ele vai lá, prende os três, ele quer que eles sejam condenados à morte por lapidação, apedrejamento. O Gamaliel é um que vem e intervém. Ele tinha muita preponderância sobre o Saulo, e vai lá e diz: Saulo, olha aqui, eu já tive lá, a coisa não é assim como tu está interpretando. Eles fazem coisas boas, eles recebem pessoas, eles abrigam, eles acolhem. Não tem. E aí ele discute com o Gamaliel, mas depois, por respeito, ele resolve aceitar que só o Estevão seja apedrejado, que o Pedro seja liberado e que o João seja excomungado, seja retirado, expulso. Né? Fica assim. Essa é a situação. Ele tinha conhecido uma moça. Ele tinha um amigo que se chamava Zacarias, casado com a Ruth, que era na saída de Jerusalém, uma estrada que ia para Jope. E ele vai lá um dia visitar, porque era amigo. E quando ele chega lá, ele encontra uma jovem delicada, muito bonita, muito prendada, muito judaica, presa às normas judias, né? E ele começa a conversar com ela e se apaixona. E ela também se apaixona, os dois judeus e tudo mais, se apaixonaram. Né? E nas confidências ela conta para ele que tinha um irmão que tinha desaparecido. E ela não poderia ser totalmente feliz se não encontrasse o irmão. E o Saulo chega e diz: pois é, eu agora tenho um objetivo na minha vida, que é a lapidação, o apedrejamento de um seguidor de Jesus, o Estevão esse. E ele depois, quando chega a hora do apedrejamento, ele chega e diz para Abigail: vamos lá, eu quero que tu assista. Ela muito delicada, diz assim: não, eu não quero assistir isso aí, é muito forte para mim. Não. Aí ele disse: não, mas tu tem que estar comigo, que é o momento mais forte da minha existência até agora. E eu vou casar contigo, isso é público, então tu tem que estar do meu lado, dizendo que tu aprova os meus atos. Aí ela fica lá e diz assim: tá, mas eu só chego na hora, tu me faz um sinal quando está terminado, que ele já está morto ou está morrendo. E assim foi combinado, né? O Saulo, num determinado momento, faz um sinal e ela vem. E quando ela chega ali, ela olha o Estevão apedrejado, ensanguentado, e ela grita: Gesiel. Aí o Saulo cristalizou, porque o Estevão era o irmão que ela procurava e que ele prometeu ajudar. E era o mesmo homem que ele queria matar e acabou matando. Por ato dele, tudo por ação dele. Ela corre para ele manda parar. Tudo. Ela corre para ele para o Estevão, e ele vai junto, e o Estevão conversa e diz assim, entre outras coisas, né? Não te afasta dele, ele vai te ajudar muito. Veja bem, o cara que matou é defendido pelo Estevão. E o Saulo ouve aquela conversa ali. Depois que termina aquilo tudo, eles terminam o namoro. O Saulo ele amava demais a Abigail, mas espera, agora eu não posso casar contigo, porque tu é irmã desse malfeitor aí, não dá para ser minha esposa, vamos terminar. E ela baixa a cabeça e volta lá para o Zacarias e para Ruth. Passado quase 8 meses, o coração do Saulo não aguentou. Então ele vai atrás dela. E quando chega lá, o Zacarias, ela está muito mal, pegou tuberculose, está para morrer agora. Está nos últimos, mas vai lá. Aí ele entra no quarto que ela estava deitada e falou e não sei o quê. E ela fala de Jesus para ele. Ela tinha se convertido a Jesus. E ele disse assim: mas não é possível, esse Jesus sempre na minha vida. E depois que deu o passamento, ele fala com Zacarias e pergunta: mas ela se converteu, por que tu não me avisou? Tá, tem que abreviar por causa do tempo. E ele, o Zacarias acaba dizendo que passou um velhinho ali, pediu
hospedagem, conversou bastante com ela e falou de Jesus e converteu. E ele pergunta: quem é esse velhinho? É um homem chamado Ananias, que era um sapateiro que tinha passado aqui. Aí ele descobre que está em Damasco, assim, então eu vou a Damasco prender, porque eu vou apedrejar esse cara aqui, que desviou a minha noiva Abigail. E ele vai para Damasco quando dá isso aqui. Então, essa chegada de Jesus para ele, veja bem, há vários momentos, mas nós vamos citar, quando ele chega ali do lado do Estevão, que estava a morrer, e o Estevão fala para ela: não briga com ele, respeita, ele vai te fazer bem. Ele recebeu aquilo, causou um impacto nele. O que fazer? Como fazer aquilo ali? E ele brigou com ela. Ele não entendeu a profundidade da compaixão do Estevão para com ele. Primeira parte. Depois, a outra parte é quando Gamaliel foi falar para ele, para intervir, para ele tirar aquela ideia de apedrejar os três, no fim ficou só o Estevão, né? E ali, naquele momento, ele pensou até em fazer uma queixa contra o Gamaliel, porque o Gamaliel, de uma forma, estava defendendo Jesus. Mas depois, em respeito ao Gamaliel, ele se encolheu. Segundo momento, o que fazer e como fazer. E ele não deu bola, passou. Quando ele está indo para... E tem outros momentos, mas o tempo não nos permite falar. Quando ele está indo lá, que tem essa passagem que nós vimos aqui, né? Que Jesus aparece para ele: Saul, Saul, por que me persegue? Eu sou Jesus, né? Quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ali, Jesus desenhou para ele que Jesus era o cara. E ele sentiu. Porque ele já vinha com tudo aquilo na consciência. Por mais que ele quisesse sufocar a consciência dele, da obra, dos seguidores de Jesus e do que Jesus era e significava, ele estava brigando com ele. Mas naquele momento a coisa parou. O que fazer? Como fazer? O como fazer para ele ali, ele pergunta para Jesus: o que queres que eu faça, Senhor? E o que Jesus diz para ele? Jesus vai dizer para ele: levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que fazer. O que é entrar na cidade? Como é que nós podemos filosofar um pouquinho sobre o entrar? Até às 6 a palestra, né? Eu gosto sempre de dizer isso. Não consigo me segurar, provocar vocês. Entra na cidade, vai para o meio do povo. O que acontece conosco? Eu tenho na minha família, tenho um filho que faz isso, ou alguém faz isso, eu me isolo. Então eu saio da cidade. O sair da cidade é não ter contato. O entra na cidade vai para enfrentar, para conviver, para participar com aquilo que está te fazendo, te dando a vontade de, no mínimo, tu te afastar. Então, esse entra na cidade será isso aqui. E depois diz aqui, lá te será dito o que fazer. Ele entrou, cortando muitas partes, e estava lá, se hospedou na pensão dos Judas, na rua direita. E aqui agora tem um diálogo. Enquanto ele tinha entrado em Damasco, estava lá, Jesus vem até Ananias. Ananias está nas suas atividades, e ele ouve a voz: Ananias, Ananias. Ele diz: pronto, se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor. Ele sabia que era Jesus. E aí Jesus vai dizer para ele: na viela direita, pensão de Judas, procura por Saulo de Tarso, pois ele está orando. E aí Ananias vai dizer para Jesus: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste varão, que quantos males fez a teus santos em Jerusalém. Aqui ele tem autoridade do sumo sacerdócio para prender a todos que invocam o teu nome. Ele sabia, o Ananias sabia que ele ia ser lá para ser preso, né? Então aí Jesus vai dizer para ele: vai, porque este é para mim um varão escolhido, para carregar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. Vaso escolhido.
Vocês sabem como que se faz um vaso? Pega argila, bate, molha até que ela fica mole. Aí ela é trabalhada, é manuseada com as mãos do artesão, forma um vaso, né? Aí depois que faz tudo isso, vai para o forno num calor bárbaro para solidificar aquele vaso e ele ficar pronto para o uso. Quando Jesus diz, ele é o vaso escolhido. E Jesus diz adiante, pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. Então, nós já temos com isso aqui e tem que entender, se nós queremos seguir Jesus, nós vamos ter que padecer de alguma forma. O padecimento hoje não é aquele padecimento de dor física como tinha naquela hora. Botava num canto lá e era apedrejado até a morte. Deve ser bom, né? Apedrejado até a morte. Hoje, o padecimento que nós temos é alguém chegar para nós, perto de nós, e falar mal de Jesus. Vou brigar? Vou me omitir? Diz assim, companheiro, eu sigo Jesus e o que tu está dizendo me causa um impacto que não é bom. Podemos conversar. Se tu não quer conversar sobre Jesus, eu vou respeitar. Eu não vou conversar sobre Jesus contigo. Mas nós podemos continuar a nossa relação. Isso é entrar na cidade. Agora, se eu chego e digo para ele, não fico mais contigo, não falo mais porque eu sou cristão, eu estou com Jesus, eu não abro e vou me afastar de ti. Isso é sair da cidade. Porque nós estamos nesse meio e precisamos estar nesse meio, né? Então, é o que fazer e como fazer. A história do Saulo e depois Paulo de Tarso é fabulosa. E talvez a gente até pudesse fazer um seminário um dia sobre esse assunto, diluir o livro. Na segunda parte vem as viagens, que parece que são 10 ou 13, muito interessantes, né? Em toda aquela região. O que fazer e como fazer? A pergunta 132 nos desperta. Nós só vamos poder ter uma noção sobre o que fazer quando nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui, nessa existência. A partir deste entendimento, nós vamos entender o como fazer. O como fazer, se a gente fizer 5%, 2%, 1%, já está bom. Porque a misericórdia divina sabe das nossas imperfeições. Estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, então ele sabe. Eu quero fazer... eu posso fazer mais, eu quero fazer mais, é o como fazer. Vou fazer só isso aqui, mas vou fazer bem feito. Para concluir, eu quero lembrar que no tempo que os animais falavam entre si, né, houve um incêndio na floresta lá, e os animais se reuniram e resolveram, vamos nós buscar água, tem um lago lá, vamos buscar água e vamos jogar para apagar o fogo. Né? E o elefante disse assim, eu sou o primeiro. E o elefante estava com a tromba lá para encher bastante água para jogar lá, né? E vem um passarinho. E o passarinho está ali, vai na água, e ele se vira para o passarinho e diz assim, o que tu queres com esse teu tamanho insignificante? E ele disse assim, eu quero ajudar a apagar a água. E aí ele disse, mas tu não carrega nada. É tempo perdido, não vai resolver nada. Aí o passarinho disse para ele, pode não resolver, mas é o que eu posso fazer e eu estou fazendo. Que a paz de Jesus abençoe a todos nós. Obrigado, que assim seja.